Muito bom começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está simultaneamente conosco pela Rádio Trianon 740M de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, também simultaneamente pela tvexito.com.br. Olha, eu quero te convidar para você que está comigo agora de meio-dia a 1h participar inclusive ao vivo por telefone, que é o 11 5081 3782. 11 5081 3782. Entre os assuntos que iremos tratar hoje, vamos falar do Hospital de Heliópolis, que se especializa em oncologia. Gastrotectomia vertical é eficaz no combate à obesidade. Número de adolescentes grávidas cresce 15% ao ano. Treino com novo equipamento aí proporciona força e flexibilidade. Tudo isso e muito mais na hora e vez dos nossos queridos amigos aqui presentes, como a médica e escritora Judite Nogueira, especialista em aparelho digestivo e medicina antroposófica. Saiu. Tudo bem, querida? Seja Tudo bem-vinda. bem, muito obrigada. Alegria tê-la aqui novamente, viu? Obrigada. A professora de Educação Física, Mônica Pimenta, especialista em treinamento funcional. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. A psicóloga Ione de Freitas Julien, do Programa de Atenção à Saúde do Adolescente da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo. Tudo bem? Tudo bom, é um prazer. Prazer é todo nosso. Olha, gente, eu quero te contar que o Hospital de Heliópolis é um dos maiores do estado e atende diversas especialidades. Porém, segundo seu diretor técnico, Abraão Rapoport, a oncologia é o carro-chefe do hospital, com ênfase em tumores de cabeça e tubo gastrointestinal. Devido ao aumento constante no número de casos, principalmente estomacais, o hospital vem investindo mais recursos neste setor. É isso, Judite? Nos conte. É verdade, os casos vêm aumentando, infelizmente, e isso é uma realidade de todo mundo e com o Brasil não é diferente. Com o aumento da perspectiva de vida das pessoas, nós ficamos mais expostos ao aparecimento desse tipo de doença. Porém, esse tipo em particular de cabeça e pescoço e do tubo gastrointestinal, existem muitos cânceres relacionados ao estilo de vida. Me conte, então. Principalmente o tabagismo. Quando se fala de cigarro, muita gente sempre pensa em pulmão. E não está errado, também tem problemas para o pulmão. Entretanto, os cânceres de cabeça e pescoço, base de língua, vários tipos, estão relacionados a esse costume, ao cigarro encostando, irritando boca, língua e aparelho digestivo também. Por exemplo, esôfago. Está muito relacionado ao hábito do cigarro. No tragar, é isso? No tragar e as partículas também, porque quando se acende o cigarro, vamos falar do cigarro comum, do cigarro de nicotina. Porque tem do capeta também, né? Tem os outros também. Você conhece o capeta? O do capeta? Já ouvi falar, já ouvi falar. Aí fica encapetado lá. Sim, mentira, e aí nesse caso, quando se acende, também tem as partículas, não tem só a substância, se é o do capeta ou se é o de nicotina, que aí é uma outra questão, a substância é absorvida no organismo e tem seus efeitos. Fora isso, qualquer partícula que se queima e entra em suspensão é inalada, vai para o nariz, vai para a boca, vai para o esôfago, para as vias aéreas. E essas partículas são irritativas e elas podem desencadear o aparecimento da doença. Que curioso. E em relação à alimentação, o que tem aí de mais Em relação à alimentação, existe uma situação que é bem conhecida. A maior incidência de câncer do estômago, tradicionalmente, era no Japão. Aí foram observar por quê? Ingestão de alimentos extremamente quentes. Não diga. Extremamente quentes. O hábito de tomar... Não comem comida fria lá bastante? Também, Sushi, sashimi? Também bastante comida fria. Mas tem alguns costumes, o misoshiro, umas sopas, uns caldinhos, o lamen. Quando está muito frio, então toma-se aquele líquido escaldante, e isso também é extremamente irritativo. E foram observar se isso também se verificava em regiões do sul, onde se toma chimarrão muito quente, acharam uma incidência maior, não tanto quanto o Japão. Começaram a observar, será que existe alguma outra substância na comida, embutidos, substâncias conservantes, nitritos, nitratos? Então, também existe essa relação. Mas outra coisa da alimentação é o alcoolismo, o hábito, não o beber social, um vinho, uma coisa, mas o alcoolismo mesmo, doença, em que a pessoa muitas vezes associa bebida em excesso, fumo e não se alimentar direito.
Então, é uma associação que essas três coisas acabam aumentando a incidência. Isso chega a ser fatal. Agora, no que diz respeito à temperatura, se muito quente faz mal, muito gelado também faria ou não? Não é verificada essa relação com o muito gelado, não. Uhum. E os alimentos tidos como... eu não sei como é que eu posso aqui classificá-los, mas a pimenta, por exemplo, que por si só já tem um teor ativo muito forte, né? É verdade que pode causar algum tipo de irritação também ao aparelho digestivo? A pimenta é mais inocente do que se pensa, né? E não estou querendo defender, porque eu adoro pimenta, como todos os dias de vários tipos. E é termogênico também, né? A pimenta é termogênica. É por isso que ela está tão magrinha. A pimenta é maravilhosa, eu defendo a pimenta. A pimenta é bem inocente de várias coisas. Então, a pimenta não chega a causar nenhuma doença que se conheça. O que acontece é o seguinte, como ela é picante... Quando já existe uma irritação da mucosa, quando já existe algum problema, pode ser que a pimenta, ao passar por ali, cause um ardor, mas não que ela cause algum problema, nem hemorroida ela não causa. É que se a pessoa já tem uma doença, é como a pele. Se eu pingar uma pimenta na pele, não necessariamente, ela não vai causar uma ferida. Mas se eu já tiver uma ferida, se eu pingar a pimenta, vai arder. Perfeito. Mas ela é inocente dessas acusações. Por vezes ela foi culpada. Ela foi culpada, mas pimenta pode comer. Sem problema. Muito bem. Olha, você pode e deve participar conosco por telefone, se estiver nos acompanhando de 12h a 1h, no 11 50 81 3782. Agora eu quero te contar que desde 1980, gente, vejam vocês aí, viu? A gente tem tido casos, né, de adolescentes que vêm crescendo muito como mães, chega a 15% a cada ano. No Brasil, deste total, 1,3% são partos realizados de garotas entre 10 a 14 anos, conforme dados da Sociedade Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência. O problema é questão de saúde pública, pois o parto é a principal causa de internação das brasileiras nessa faixa etária. Vocês acompanham aí em grandes emissoras, né? Inclusive acompanham o trabalho da doutora Albertina Duarte, que é realmente uma mulher que há muitos anos se empenha nesse assunto. E para falar sobre ele, nós contamos aqui, já que ela não pôde estar presente, a gente agradece o carinho e a atenção de ter nos enviado a ela que está aqui conosco, a Ione, né? Ione. É com E. E ali que está escrito errado, então, viu? Ione de Freitas, que está aqui conosco e que vai nos explicar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Ela que é psicóloga e também do Programa de Atenção à Saúde do Adolescente da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo. Mais uma vez, seja bem-vinda. Muito bem. Como psicóloga, qual é a sua análise? Por que dessa gravidez tão prematura? Olha, o adolescente, ele precisa ter o espaço dele ocupado, bem ocupado. Atualmente, você tem mídia, você tem uma série de situações. A sexualidade está aflorada em todos os lugares, e o adolescente também quer experimentar, né? E quer ver, e quer... Enfim, atualmente, acho que a gente tem que ver um pouquinho, mas não sei se essa análise só é tão importante. Eu acho que hoje o que a gente tem que ver é o que está acontecendo. Porque quando de vez em quando a gente faz muita análise, a gente chega e fala assim, eu acho que a gente faz sim, mas acho que para o público principalmente. Por que está acontecendo só? A gente esquece de ver o que está fazendo. Porque aí a gente faz que nem o adolescente. Comigo isso não acontecerá, isso daí, esse não é o meu problema, é o dos outros. Então, o que a gente sabe é que realmente o número de adolescentes grávidos, principalmente 10 a 14, está aumentando. Agora, aqui no estado de São Paulo, nós diminuímos. É o único lugar que nós tivemos uma diminuição da gravidez em por volta de 33%. Ou seja, se antes a gente tinha uma adolescente a cada 2 horas, a cada meia hora dando à luz, na verdade, 20 minutos, dando à luz, nós conseguimos mais ou menos a cada 2 horas. Ou seja, o que é? É o diminuir. Tá? Fazendo como? Fazendo o adolescente participar do programa do adolescente, de outros também, da gente participa, vamos dizer, de uma cultura do adolescente. Do adolescente estar ocupado, saber cuidar da sua própria saúde, se interessar, tendo coisas para fazer, além de só ficar, enfim, solto. Ele tem que ter incentivos.
Ele tem que saber cuidar da própria saúde. E no programa do adolescente, a gente faz isso. A gente trabalha com equipe multiprofissional. Não adianta trabalhar com uma coisa só. Equipe e fazendo grupos, principalmente. O adolescente, que ele adora estar em grupo. Então, aquela, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Pois é, a gente não aplica só para o lado daquele, principalmente do lado ruim. A gente coloca os adolescentes juntos e tira o de melhor que ele tem. Tem algum perfil que demonstre que adolescente é esse? Da onde ele vem? Qual camada é onde há mais incidência de gravidez precoce ou não necessariamente? Olha, na verdade, estão em todos os níveis. É lógico, inclusive a população maior, a população de um pouco mais baixa renda, sociocultural também um pouquinho mais abaixada, então aumenta um pouco mais isso. Tá? Mas está acontecendo em todos os níveis. Acho que em qualquer colégio particular, cursinho, aonde for, pergunta-se para qualquer adolescente se ele conhece algum adolescente, pai ou mãe, tanto faz, né? Claro. Nessa idade, eles todos conhecem. Muitos desses que vocês acompanharam, chegam dizendo não saber dos métodos de contracepção? Isso é uma das coisas, é um dos mitos, né? Um dos tabus nossos, que a gente chega e fala assim, o adolescente precisa conhecer mais os métodos. Não, o adolescente conhece. É lógico, precisa se falar, trabalhar, etc. e tal. Agora, existe uma grande diferença entre conhecer e usar. E assumir e querer para si. Porque você está tendo uma série de outras coisas que o adolescente está tendo a experimentação. Ele tem o lado mágico. É você entender como é que é a adolescência. Comigo isso não vai acontecer. É ele. Ele não soube usar, ele foi bobo, ele isso, ele aquilo. Agora... as situações são tão diferentes. Você tem até, como a gente viu em algumas reportagens, tudo, aquela história falando, não, eu vou me manter casto a vida inteira até o casamento. E chega na hora H, aí como é que faz? Então, isso não adianta. A gente sabe que ele tem que ter... Mas a senhora, então, defende que a pessoa tem que fazer o exercício antes do casamento? Não. Não, não é isso. Faz como? Chega na hora do casamento, qual é a dúvida? Não. Ele, se ele quer, de repente, ele até quer se manter casto. Então, ele não usa método concepcional nenhum. Não se interessa, não tem uma camisinha, não pega, não faz nada. E aí, quando chega na hora H, que ele não consegue, o que acontece? Aí ele está desprevenido. Então, ele tem que saber se conhecer melhor, saber quais são as reais limitações dele, o que ele... lógico, se ele conseguir ficar... Ninguém está fazendo apologia, muito pelo contrário. Apologia da relação sexual. Não é isso. O que a gente está fazendo eles têm que saber, eles têm que conhecer os métodos, como eles conhecem. Mas a gente tem que fazer com que eles se permitam usar. Por que a senhora acha que no passado, ou no passado, tinha ou não essa estatística que nós temos agora, essa gravidez precoce? E mais ainda, se aumentou, a gente pode atribuir isso a quê? Ela está realmente aumentando. A mudança dos tempos, as relações estão sendo cada vez mais frequentes. Tá? A idade da relação sexual, do início da relação sexual, ela veio bem mais para baixo. Antigamente, ela era bem mais postergada. Né? Você tinha lá na frente, quer dizer, olha, se você pensar, vamos dizer, 30 anos atrás, nem isso, tá? Você ainda tinha aquelas grandes discussões, ser virgem ou não ser virgem. Cadê essas discussões agora? Ninguém mais. Agora o tabu é o contrário. Você ainda é virgem? Nossa, o que acontece? O que você tem? A pressão também é bastante grande, porque nesse início da relação sexual... Eu vou dizer por que da minha pergunta. Eu fico imaginando, será que nós somos uma sociedade que evoluímos ou retrocedemos? Porque a gente paga um preço muito alto, muitas vezes com vidas. Porque quando nasce o bebê, nasce uma mãe, nasce um pai e, obviamente, deveria estar nascendo uma família junto, porque você tem que dar estrutura para esse ser humano que chega. Então, assim, que momento a gente está de pensamento mesmo, de você refletir, né? Que momento a gente está? A gente está evoluindo ou está retrocedendo? Porque essas meninas serão, com certeza, tolhidas de muitas coisas na vida dela, os seus parceiros e essa criança que chega também. Também. Que, inclusive, uma das coisas que a gente sabe é que, normalmente, a mãe adolescente,
ela tem uma alta chance de ter que sua filha também seja uma mãe adolescente. Saudade do tempo que as pessoas tinham um pouquinho mais de cuidado com seus adolescentes. Eu acho que está faltando estrutura familiar, mas isso depois você me conta em detalhes também. Você vai poder conversar conosco, viu, do 11 50 81 3782, estiver nos acompanhando aí ao vivaço de 12:00 a 1. Eu quero falar de um outro assunto interessantíssimo. Vem chegando o verão, hein? Tá preparada? Aí a gente começa a tirar a roupa, né? Ou não, você não vai de biquíni ou de maiô, né? Todo mundo vai em algum modo de short. Graças a Deus, né? Em algum momento você vai se expor lá. E aí começam as preocupações também, né? Ela que está aqui conosco, que é professora de Educação Física, Mônica Pimenta, especialista em treinamento funcional. Ô, Mônica, começa a bater o desespero. É agora ou lá em dezembro, assim, quando começa a esquentar mais? Com certeza agora, porque as pessoas querem correr atrás do prejuízo do inverno, de ter comido além do que precisa, né? Uhum. E o Querobel é uma ferramenta que a gente consegue trabalhar o corpo de uma forma integral. Deixa eu mostrar esse novo da gente, tem fotos aí? Esse novo equipamento aí que ela nos traz como proposta de flexibilidade e força. Isso, a gente consegue com essa ferramenta fazer movimentos balísticos, então a gente fortalece o corpo como um todo. Então, o gasto calórico é muito grande, por isso que acelera todo esse processo de emagrecimento. É aquele ali? Isso, Mas exatamente. olha que ferramenta mais bonitinha. Ela é uma bola de ferro, né? Mas não é o pezinho antigo, é isso? Mais moderno agora ou não? Não, assim, a forma de segurá-lo é bem diferente, porque ele fica fora do eixo da mão, né? Ele fica para fora. Então, são movimentos balísticos, né? E ele acaba sendo até um desafiador, porque você vai aumentando carga. Se eu falo para você que hoje eu treino com um kettlebell de 16 a 20 quilos, você fala assim, nossa, essa magrela treina assim tão forte. Você está dando um exemplo ou está dando testemunho? Testemunho. De 16 quilos? 16 ou 20 quilos. Eu estou fazendo menos de 5 quilos lá por mão, estou sofrendo. Porque você está trabalhando de forma isolada. O kettlebell trabalha o corpo como um todo. Então, a gente trabalha de uma forma integral. Então, você falar, tirar 6 quilos do chão é muito menos do que uma caixa de leite, né? Uma caixa com 8, 10 leites, né? Então, assim, a gente prepara o corpo para o dia a dia. E o treinamento funcional vem justamente para quebrar essa coisa da musculação, daquela ginástica localizada, que a gente tem que ter os corpos esculturais e sim fortes, prontos para um dia a dia, prontos para uma atividade que seja corriqueira. Leia-se também trabalhar a coluna, nesse caso? Então, como o movimento é balístico e respeita, e assim, de forma... Você não consegue fazer os movimentos se a coluna não estiver perfeitamente encaixada. Gera dor logo no primeiro movimento. Então, por isso que a gente sempre fala, procure um profissional capacitado, certificado, porque é uma bola de ferro, é pesada e precisa ter técnica para isso. Então... Mostra mais lá, Rael. Estou adorando essa novidade aí. E ele é usado só na parte posterior do corpo? Né? Não, também? Então, parece que a gente está usando só os braços, por exemplo, no movimento daqueles, né? Mas o corpo inteiro, como o kettlebell está puxando você fora do seu centro de gravidade, as tuas costas estão sendo trabalhadas... Agachamento, olha lá. Isso é ótimo para bumbum, gente. Gente, é fantástico. Assim, os depoimentos das minhas alunas lá no espaço é assim, fiz tantos anos de musculação e nunca consegui ter o bumbum tão bonito. Onde vende esse kettlebell, pelo amor de Deus? Olha lá que maravilha. A gente tem alguns fabricantes já no Brasil. Né? Ele é de origem russa, desde 1700, então para nós é novo. No Brasil está há 4 ou 5 anos somente. Nos Estados Unidos, desde os anos 2000, trazido por um russo também. Então, você vê que ele consegue trabalhar o corpo, costas, abdômen, braços, tudo de uma vez só. É um equipamento... ali a grávida fazendo o agachamento também, ótimo. Esse exercício é maravilhoso para a região pélvica, né? Exatamente. Muito bom. Fortalece o corpo assim. E aí, esse equipamento, muitas pessoas hoje têm e fazem seus exercícios nos seus condomínios, nas suas residências. Isso. Elas podem também ter esse equipamento? Podem, através do manual ou de alguma forma, ter acesso a ele? Então, eu acho assim, tem que procurar um professor de educação física com essa certificação. Tem muito professor que olha no YouTube e fala, é só para fazer assim e vou fazer assim. Não, ele tem muita técnica por trás. Existe uma forma de execução perfeita, senão vai lesionar assim coluna, vai lesionar joelho, vai lesionar ombro. Enfim, você precisa ter esse cuidado com um profissional. E a gente precisa, assim, de 2 metros quadrados para treinar um kettlebell. Então, se eu posso treinar numa varanda, eu posso treinar em casa,
mas desde que conheça e saiba quais são os movimentos principais. Eu não entendi ainda o uso dele na parte inferior. Não tem nenhuma foto aí, Raela, para a gente mostrar? Na parte inferior do corpo. Na parte superior, posterior, eu entendi. Tá. Quando você faz uma flexão do tronco à frente, você tem que responder para que o kettlebell suba novamente, contraindo glúteos e coxas. Então, esse movimento de contração é um baita de um exercício. Mas ele prende Ele não aonde? sobe. Não, ele está preso na sua mão. A gente não faz força com as mãos, a gente faz força com os membros inferiores. Muito interessante. É bem diferente. Então, a Diferente ideia da de você caneleira. Caneleira. Diferente. Que você Isso. prende ao seu tornozelo e Isso. ali você puxa Faz a um força. exercício localizado. Você vê o grupo muscular que você quer trabalhar e trabalha em cima disso. Kettlebell não dá para saber qual músculo que eu estou dando mais ênfase. Não, o corpo inteiro está trabalhando ao mesmo tempo. Então, assim, não existe uma aula meio localizada. Lógico, um agachamento, eu estou agachando com o kettlebell aqui. Mas o tempo todo o kettlebell está me puxando. Então, meu como é que chama? Meu abdômen tá obrigando o meu corpo a ficar no meu eixo. Aí, para eu não cair para frente, porque o kettlebell também está me puxando para frente, eu tenho que segurar meu abdômen e costas. Então, o tempo todo eu estou brigando com o kettlebell que está me tirando do meu centro. Então, por isso que ele trabalha de uma forma mais profunda. Eu não corro risco, eu vou falar de todas as perguntas de leigas de quem quer ficar bonita. Tudo, pode perguntar. Então, assim, eu não corro risco porque eu estou trabalhando mais um lado do que o outro, porque se eu seguro mais de um lado ou porque eu tenho isso... Eu tenho mais força no meu lado direito, tem mais força no lado esquerdo. Então, aí tudo como é que vai eu compenso isso? Então, isso tudo vai depender do teu treinador, dele montar uma planilha correta e equilibrada, né? O que eu acho que é fundamental, né? O profissional que está com você entender e montar realmente um planejamento bem feitinho, né? Então, por isso que eu aconselho, tenha um profissional, porque senão a gente vai fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente se sente mais confortável em fazer e não aquilo que a gente precisa. E no espaço a gente trabalha assim, a gente vê a dificuldade da pessoa, os desequilíbrios musculares tem que ser um dela profissional e, sério, né? enfim, a gente consegue montar um treino específico para a pessoa para ter um resultado. Pensa aí para mim o que a gente pode dar de dica já para o verão, para começar já a perder calorias, já que a gente já deu a dica aí desse novo equipamento. Gente, deixa eu cumprimentá-lo aqui também, ele que é médico cirurgião do aparelho digestivo, doutor Otávio Cansanção, é esse mesmo a pronúncia? Isso mesmo. De Azevedo, do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Tudo bem, doutor? Tudo bom? Como vai? Tudo ótimo. Quer dizer que tem uma nova possibilidade de fazer uma cirurgia bariátrica menos traumática e dolorida, é isso? É isso. A cirurgia bariátrica ela vem evoluindo, né? Baixa um pouquinho seu microfone, está no seu rosto. Desde a década de 50, mais ou menos, vem evoluindo. E agora tem uma cirurgia que já está bem estudada, bem regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, que toda vez que a gente fala em alguma técnica nova, tem que saber se ela já foi estudada, já passou por todo o crivo da legal e da ciência. E essa cirurgia, a gastrectomia vertical, ela cumpre essas exigências. Ela já passou por todas essas instâncias e hoje é uma cirurgia já bem estabelecida, bem estudada, segura, com a ideia de ser um pouco menos, digamos assim, a grosso modo, radical do que algumas outras técnicas já mais antigas. Qual é a diferença mais importante que a gente possa divulgar? Eu acho que a diferença mais importante é que essa técnica, ela das técnicas estabelecidas, é a que provoca menos desnutrição, menos distúrbios de vitamina, onde o paciente tem, digamos assim, uma digestão mais próxima da normal, com uma perda de peso muito boa. E aí, o que no procedimento é feito? O procedimento ele é feito, na verdade, o estômago só se mexe no estômago. Então, você pega o estômago e diminui ele, deixa ele fininho, fino e estreito, e retira o estômago remanescente. O que é o estômago ali? O vermelho? O estômago é esse amarelo mais claro. Então, você, com um grampeador, isso é feito por videolaparoscopia, onde você faz pequenas incisões para colocar os portais. Ali é aquela demarcação. Ali. Isso é o grampeador que está grampeando o estômago, tirando, digamos assim, não um excesso de estômago, mas tirando o estômago remanescente e fazendo o estômago fino. Ele vai ficar fino e estreito. Então, com isso, o que é que acontece? O paciente ele vai comer menos, ele vai ficar mais saciado precocemente e
Outra coisa importante é a questão da mudança dos hormônios digestivos. Quando você faz desse estômago ele fino e estreito e retira aquele resto de estômago, aquele estômago grandão, ele retira. Naquele estômago grandão é produzindo um hormônio chamado grelina. Não importa o nome. O que importa é que esse hormônio é um hormônio que, quando ele não é mais produzido, o paciente tem menos fome e tem uma saciedade precoce. Sendo assim, o paciente vai ter uma ingesta muito menor e emagrece. Então, é verdade que quando há dilatação de estômago, necessariamente eu preciso de mais comida para me sentir saciado e, por isso, eu posso me tornar mais gordo. Não exatamente. Então, não entendi. Porque Então, se você tira lá parte do estômago para se sentir... Você tem, naquele estômago remanescente, você tem uma célula que produz um hormônio, que é um hormônio que dá fome. Então, é essa, sim, a responsável que vai ser extraída. Isso. Quando você tira essa célula, você não produz mais esse hormônio da fome. E além da fome, o que essa célula causava na gente? Porque deve ter outra função Ela também. tem várias funções, mas o principal é a fome. Né? Ela dá fome e você tira, não tem mais fome. E quando o estômago está pequeno e você entra menos comida, vai ficar cheio o estômago, e esse estômago ficando cheio, o paciente vai comer menos, porque ele vai ficar saciado precocemente. Então, essa cirurgia, ela mexe basicamente com dois Doutor, todo mundo fala assim, quem se propõe a fazer uma cirurgia bariátrica com essa proposta realmente de redução de peso, ela troca a questão da obesidade por outra patologia que vem consequentemente, porque a pessoa passa a tomar remédio pelo resto da vida. Nesse caso de cirurgia, é a mesma coisa? Não. Eu não concordo com essa declaração. Eu acho que ela não troca por outra doença, né? Depende muito. Você, eventualmente, tem que repor algumas vitaminas, mas isso não é uma doença. Você repõe justamente para o paciente não ter uma doença. E no caso dessa cirurgia, você vai diminuir a ingesta de alimento. Se essa ingesta for balanceada, for controlada por uma equipe multidisciplinar, o paciente, com certeza, vai poder ter uma vida normal, comendo de tudo, só que pouco. Então, vamos falar dos efeitos, então. O senhor falou assim, porque ele é menos agressivo, se é assim que eu entendi. Porque o que acontece? Essa cirurgia, qual é a diferença dela para as outras técnicas? É que ela não mexe no sentido de ter desabsorção. Toda a comida que vai passar, ela vai ser absorvida. Em outras técnicas, perde-se o nutriente você perde do alguns alimento. nutrientes que deixam de ser absorvidos. E é por isso que a gente tem que entrar com algumas reposições de vitaminas e, às vezes, de proteína. E aí mexe-se nas outras, na parte Porque do estômago e do intestino? Exatamente, a gente faz um desvio no intestino, a comida deixa de passar por algumas partes do intestino e, sendo assim, o paciente vai ter algum nível de desabsorção. Essa desabsorção ela pode ser controlada através de suplementos. A vantagem dessa cirurgia, da gastrectomia vertical, é que tudo que vai passar vai ser absorvido. E a ideia é que o paciente simplesmente vai comer menos. Mas se ele comer de novo, não mudar a mentalidade dele, que é o caso da nossa psicóloga aqui, ele pode, inclusive, depois dilatar novamente. Esse órgão tem essa capacidade? Ele tem essa capacidade de dilatar. Então, qual é as limitações? Toda técnica tem a vantagem e tem uma desvantagem. Qual é a limitação dessa cirurgia? A limitação dela é que, às vezes, o paciente pode perder um pouco menos de peso do que perderia os pacientes que fazem as técnicas mais radicais. Daí a importância do paciente ser avaliado, ter um perfil psicológico, digamos assim, traçado para você poder indicar a técnica ideal para ele. E também vamos analisar o peso do paciente. Aqueles pacientes que são grandes demais, eventualmente a gente tem que fazer uma técnica um pouco mais radical. Então, essa aí vai atender pessoas que precisam perder menos? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Essa técnica ela é uma técnica que ela vem propondo ser algo menos radical, dá menos desabsorção. E você tem que avaliar caso a caso. Por exemplo, o paciente diabético. O paciente diabético, essa técnica parece não ser a técnica mais indicada. Existe a técnica que mexe com o intestino, mexe com outras partes de hormônios que são importantes para a melhora do diabetes. Por isso que cada caso tem que ser analisado. Né, ela também, eu soube que esse tipo de intervenção cirúrgica, a gastrectomia vertical, gente, você que está chegando aí agora, também ela tem outras vantagens que são, além da ausência de desnutrição, que nós falamos há pouco, os pacientes que submetem a outro tipo de cirurgia passam muito mal logo após. São os vômitos, não é? As complicações no pós-operatório. Não é raro a gente ver, né, doutor? Por conta realmente de algo que aconteceu no organismo dele. Ele fez uma cirurgia, né? Não é
o organismo sente e grita. Nesse tipo de cirurgia, a gente pode dizer que a gente ficaria livre disso ou não? Veja, é muito complicado a gente fazer declarações muito genéricas, como que as outras técnicas causam mal-estar, essa não vai causar. Então, tudo depende de como é feito e do paciente, porque a variabilidade humana ela é muito grande. Então, cada um reage de uma maneira. Essa técnica, por ser uma técnica que não vai mexer com a parte intestinal, então, e é uma técnica que ela é um pouco mais rápida, a grosso modo é uma técnica um pouco mais simples de ser feita, o pós-operatório dela é um pós-operatório muito positivo, como eu acho que de outras técnicas também, quando elas são feitas, quando são bem conduzidas. Eu acho que a principal vantagem dessa técnica é a questão a médio e longo prazo, que o paciente tem menos desabsorção, menos desnutrição, menos problemas de vitaminas. Então, o paciente ele consegue ter uma vida mais perto. Verde aí, que, por Jesus. Então, mas o que acontece hoje... A pele, a coloração muda, exato. Né? Mas Fica o que acontece cinza, hoje é que verde. existem várias técnicas, né? Então, existem técnicas que realmente deixam as pessoas Mudam muito abatidas, muito abatidas. Essa técnica, ela é uma técnica, nesse ponto, muito positiva. A pessoa fica muito perto da fisiologia normal. Quer dizer, pode ser feito por videolaparoscopia? Videolaparoscopia. Que maravilha. 2 furinhos, vai lá, não corta. São 2, né? São mais? 5 furos. Sim. Mas são furos pequenos, porque os furos são de 1 centímetro e de meio centímetro. Que maravilha. Então, se faz 2 furinhos aí de 1 centímetro, 1,2 centímetros, 3 furinhos de meio centímetro e resolve o problema. A videolaparoscopia é extremamente consagrada, e o paciente tem uma recuperação muito boa, não tem dor no pós-operatório, esteticamente é muito bom também. Quando a gente fala em grampear, a gente está falando igual papel, folha, assim, que a gente vai grampear, aquele grampeador? Não é exatamente. O que é isso? Grampear é assim, você tem um tecido, e aí você usa o que a gente chama de grampeador, ele vai colocar grampos e vai separar o tecido. E o tecido que ficar de um lado e o tecido que ficar do outro lado, eles eles vão ficar fechados. Então, ele corta e deixa o tecido fechado. Mas não é extraído? O estômago remanescente é extraído, é retirado. Sai por onde? A gente faz um buraquinho, por esse buraquinho de 1,2, dá para tirar. A gente consegue tirar. Curioso, né? O corpo humano é excepcional. E a gente deixa o estômago fininho e retira ele. Muito bom. Nós vamos saber mais detalhes sobre esse e outros assuntos já já. Vou para um rápido intervalo e te espero. A TV Êxito já é um sucesso. É a TV do futuro no presente. Uma comunicação além fronteiras. E o grande diferencial é o foco no conteúdo e na qualidade. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Estamos de volta aí com o programa Gente que Fala. Agora comigo na linha o meu querido Dr. Nelson Letísio. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, Liliane? Como que você está? Alegria tê-lo aqui conosco, viu? Alegria minha, Liliane. Doutor Nelson, hoje vamos falar de uma cirurgia de rejuvenescimento, mas não é da face, não, é da genitália feminina. Conte-nos aí. Olha, Liliane, é uma coisa que está ganhando cada vez mais adeptos, né? Uhum. Porque é uma judiação, né, Liliane? Você ter mulheres, às vezes até jovens, nulíparas, né? Quer dizer, nunca tiveram filhos, que tem, por exemplo, hipertrofia dos pequenos lábios, que saem para fora da vagina, que dá um certo desconforto, além de uma certa desconforto também na relação sexual. Uhum. E também as mulheres que têm filhos, que têm aquele aumento do abdômen, um descenso do Monte de Vênus, também existe uma atrofia, às vezes, dos grandes lábios, uma hipertrofia dos pequenos lábios para fora. Então, é uma série de coisas, sabe, Liliane? Sobretudo quando está chegando o verão aí, né, doutor Nelson? Que as mulheres se expõem mais, como eu falei há pouco aqui, inclusive com as peças que a gente só usaria intimamente, a gente se expõe na praia, porque a calcinha do maiô do biquíni nada mais é do que uma calcinha que a gente usa todos os dias com tecido diferente. Né? Sem dúvida, né, Liliane? Pensando assim, você tem toda a razão. Né? Então... Claro, pensando como uma mulher, você tem toda a razão. Então, realmente, isso em tudo, Liliane, você veja, uma mulher, vamos dizer assim, 45 anos, já teve filhos, 2, 3 filhos, ou um filho só, a barriguinha ficou meio flácida, então já desce o Monte de Vênus, existe uma hipertrofia do grande lábio que você pode lipoaspirar, ou ele atrofiou, você pode enxertar gordura.
entende? O pequeno lábio sai para fora, fica desgracioso, você corrige o pequeno lábio, chama ninfoplastia. Você chama o ginecologista para trabalhar junto, ele faz o períneo interno. Você tem a mucosa toda vaginal, extravaginal, e um pouquinho da intravaginal, começa a ter aquela leve flacidez de toda a região, fica até um pouco molinho demais do que deveria. Você faz um peeling a laser de CO2, então você faz com que essa mucosa se retraia, fica mais bonito o aspecto. Então tem uma série de coisas que podem ser feitas que muitas vezes as mulheres não contam nem para o ginecologista, Liliane. Claro, olha, e aí é a oportunidade que a gente tem, né? Quem se sentir incomodada, que busque a alternativa da cirurgia, que é a bioplastia íntima, que é a cirurgia estética genital. Sobretudo nas suas mãos, viu? E por seu talento, viu, doutor Nelson? Ah, não, Liliane, mas é uma coisa interessante de fazer, porque às vezes você vê mulheres, é comum às vezes a gente ter paciente que fez com a gente mama, abdômen, depois ela vem fazer lipoaspiração. Aí você escuta aquela conversinha no cantinho, assim, ela conversando com a enfermeira. Sabe, ele mexe lá. É, né? Não tem coragem nem de dizer que é genitália, né? Exatamente. Então, um tabu. É uma judiação, né, verdade. Liliane? Porque a gente pode ajudar tanto essas pacientes que, de repente, chega com o companheiro, apaga a luz, se esconde, tem um monte de coisa que elas fazem porque não precisa. Agora, doutor Nelson, nós estamos falando de genitália feminina. No caso do masculino também é possível? Do saco escrotal, por exemplo? Ah, eu não sei não, viu, Liliane? Sabe não? Pô, faz uma pesquisa aí, viu, doutor Nelson? Praia de nudismo lá nem todo mundo pode frequentar, não. mas é verdade, o senhor não sabe? No assunto, viu, Liliane? Mas de verdade, você sabe, você tem conhecimento se o masculino faz, além daquela coisa de aumentar, diminuir, ficar mais rígido, menos rígido, não? Olha, Liliane, o grande lance é o seguinte, às vezes você tem excesso de prepúcio que envolve a glande, você tem uma postectomia meio mal feita na infância, você tem algumas coisas que realmente deixa a Esse nome que o senhor falou é o quê? O que é? O quê? A postectomia, o que é isso? Desculpa, foi feita a cirurgia de... Fimose. Como é que fimose? É fimose, isso. Ah, tá. A gente tanto usa postectomia que é fimose. Então, foi às vezes mal feita lá para trás. Então, dá realmente uma genitália masculina meio desgraciosa, meio feia, né? Então, a isso a gente arruma também bastante. Sim, agora, falar para você que você pode, até existe uma cirurgia quando há um excesso muito exagerado da bolsa escrotal, não da região do testículo, da bolsa escrotal, existe uma cirurgia sim, que você retira o excesso de pele da bolsa escrotal. Entendi. Você tira um fuso, bem na linha média, você tira esse fuso e você diminui o volume, não o volume interno, e você diminui o conteúdo, o continente da bolsa escrotal, não o conteúdo, o continente. Ô, doutor Nelson, nós estamos falando aqui, inclusive nós estamos hoje compondo a nossa mesa, psicóloga, uma treinadora física, um médico que faz cirurgia bariátrica, que conhece muito bem o universo, né, das pessoas mais gordinhas. Temos também aqui a médica e escritora Judite Nogueira, que é especialista em aparelho digestivo, mas a minha pergunta é o seguinte: quando o gordinho aumenta, ele aumenta em todas as partes. Ele aumenta o braço, ele aumenta a perna, ele aumenta inclusive a parte genital, eu imagino. Quando ele perde de uma forma considerável e expressiva peso, ele perde também toda a região. E aí todos vão em busca, agora também colocando aqui uma coisa muito prática, eles vão em busca sempre da correção dessas peles que ficam em excesso com o advento do emagrecimento. Também pode ocorrer na parte genital. Sem dúvida, Liliane. O grande problema, por exemplo, da perda ponderal é que, devido à flacidez causada pela perda ponderal e pela diminuição de proteínas, existe uma flacidez exacerbada de toda a região. Olha só. Na mulher, o monte de Vênus desce, então a fenda vaginal, que tem um ângulo de 45 graus mais ou menos, acaba virando quase que um ângulo de 90 graus, quer dizer, ela olha para o chão. Entendi. Entende? Não é muito claro, certo. porque então, o excesso de pele... uma coisa meio desgraciosa. E para o homem, o monte de Vênus descendo, ele vai perdendo cada vez mais a projeção peniana, né? Claro. Porque o monte de Vênus vai acampando o pênis dele. Quer dizer, quando você faz uma cirurgia pós-bariátrica, muitas vezes o
o paciente ganha 3 centímetros, 4 centímetros de região peniana, porque aquilo desceu tudo por cima, né? Perfeito. Aí os esclarecimentos dele, Dr. Nelson Letísio, nosso cirurgião plástico de plantão, sempre aqui atendendo a solicitação dos nossos queridos ouvintes. Muito obrigada mais uma vez, viu, doutor Nelson? Olha, eu que agradeço, Liliane, poder participar um pouquinho dessa coisa tão boa que você faz, cara. É muito bom. Obrigada. Fazemos todos, né? Juntos. Graças a Deus. Um beijo, doutor Nelson. Saúde e paz para todos. Saúde e paz. Olha, doutor Nelson, ele responde a e-mail, viu, gente? É nletizio@uol.com.br e também você pode visitar a homepage dele, que é drnelsonletizio.com.br. Olha, o artigo do corpo se faz o verbo. O verbo que aí questiona se as crianças de hoje têm mais dificuldade para aprender ou se os adultos é que têm maior facilidade em atribuir doenças a qualquer dificuldade que surja no processo de aprendizado. Apesar dessa ressalva, a autora médica Judite Nogueira constata que há hoje mais crianças com dificuldades para aprender do que há décadas atrás. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, as duas coisas são verdadeiras. Tanto nós verificamos mais problemas de aprendizado hoje em dia. Agora, a outra afirmação também é verdadeira. Há uma facilidade maior em se atribuir nomes de doenças, dar nomes como se qualquer problema no processo fosse doença. Então, você vê isso, as pessoas têm uma ansiedade de dar nome, qualificar aquilo como uma doença, colocar um número e, se possível, dar um remedinho para coisas que não deveriam ser medicadas. E estou falando isso como médica e como também lido com a educação há tanto tempo, verificamos isso. E existe um investimento tão grande em educação, hoje existem muito mais escolas particulares do que havia, por exemplo, quando eu era criança, estudávamos na escola estadual, à tarde brincávamos, fazíamos nossas brincadeiras. Agora existe um investimento tão grande e, mesmo assim, verificamos uma quantidade absurda de problemas de aprendizado em todas as faixas econômicas. Porque você poderia dizer, é aquele que não teve escola. Não, é naquele que teve a melhor escola, a mais cara. E, por incrível que pareça, é aquele que está na faculdade, aquele que está na pós-graduação, em todos os níveis econômicos e, principalmente, atingindo os mais jovens. E a gente pode atribuir algum fato essa situação que é de triste, né? Sim, é uma situação triste. Por um lado, você tem estímulos, maiores estímulos, por outro, você não tem a resposta do mesmo tamanho, da mesma altura, intensidade. E veja que é um paralelo sobre o que estava sendo falado e que você comentou muito bem. Estamos evoluindo ou involuindo com as nossas medidas? Então, eu vejo aí uma doença cultural e social. E não é diferente. Por que será que as pessoas têm informação, sabem do método anticoncepcional e não usam? Então, não é porque ninguém explicou para elas, não é porque elas não tenham escola para ir ou porque o livro seja ruim, não. É uma coisa geral, social, cultural, familiar. As pessoas, ao mesmo tempo que estão desconectadas da responsabilidade, é aquela coisa, permanecendo criancinha por muito tempo, sem mostrar que um dia essas crianças vão ficar adultas e um dia elas vão ter que ter responsabilidade por elas. Então, nós vemos, ao mesmo tempo, um descomprometimento. Por outro lado, que foi essa questão que eu trabalhei mais, é a falta de vínculo com o próprio corpo, que aproveitando que deu certo, que está todo mundo... A falta de vínculo com o próprio corpo. E o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque o nosso amadurecimento neurológico se dá em prática. E hoje as crianças não usam o corpo, usam pouco. Então, nós estamos vendo aumento de obesidade infantil, aumento de sedentarismo infantil, crianças de 10 anos que não sabem pular corda. Eu tinha que ensinar. E era difícil. Não sabem andar de bicicleta, não tem noção de lado direito e esquerdo. Carros cada vez mais potentes e motoristas cada vez menos eficientes. Então, esse trabalho corporal é importante porque ele é o trabalho neurológico e é a origem da alfabetização que vai acontecer mais tarde. E as coisas são dependentes, que foi esse trabalho que eu fiz. Se você achar que a alfabetização é só uma coisa abstrata, isso não vai dar certo. Isso começa com todo o trabalho corporal, que nós fazíamos eu estou falando nós. Na minha infância, era brincadeira de rua, de pé no chão. Nós fazíamos isso e desenvolvíamos também a responsabilidade. Agora, a criança é muito cuidada, muito cerceada, principalmente por quem tem uma condição financeira maior,
E ela não está fazendo a experiência pessoal, a prática, reconhecendo seu próprio corpo, sua capacidade mental de aprendizado. Eu falava isso ontem com a doutora Vivian Genari, que nós estávamos conversando, eu dizia isso para ela, porque ela tem um trabalho lindo em comunidades carentes. E eu dizia assim, a sensação que eu tenho é que as crianças de comunidade são mais espertas do que as crianças dos condomínios. Sim. Porque quando ela vê uma situação de risco, de perigo, ela se safa rápido. A outra parece que ela fica meio contemplativa, assim, esperando ver o que vai acontecer. E elas não, elas têm os insights dela, porque é aquilo ali, é a sobrevivência. Exatamente. Né? Eu acho que também, acho que é uma questão de, tipo assim, a oportunidade que você tem de estar aplicando o quê? Então, você sabe isso, vamos dizer, você pega uma criança de comunidade, ela sabe atravessar a rua menorzinha. Por quê? Porque ela está mais acostumada. A outra mãe segura, leva de carro. Agora, em compensação, em outras coisas, de repente, a outra pode ter um pouco mais de oportunidades. Eu acho que, na verdade, o que a gente precisa fazer é dar oportunidade para todos eles usarem o próprio corpo, o próprio conhecimento, a própria iniciativa do fazer. E aí você vai diminuir gravidez, por isso que a gente fala equipe multiprofissional. Gravidez na adolescência, melhor aprendizado, controle de obesidade, do uso de drogas. Quer dizer, é na hora que o indivíduo for inteiro, que a gente olhar ele como um todo, ele não simplesmente respondendo para a gente a isto ou aquilo, enxergar a infância, enxergar tudo isso, dar a oportunidade de brincar, de fazer outra. Aí sim a gente vai ter alguma coisa um pouco mais completa. Integralidade, né? Conseguir enxergar. Né? Sim. Muito bom. Olha, gente, eu quero te contar que a Organização Mundial de Saúde registra aumento de abortos. É isso mesmo, preocupação aí com aumento de abortos clandestinos no mundo. Ela diz, inclusive, que as interrupções da gravidez sem assistência clínica aumentaram de 44% para 49%, de 220, só para você ter uma ideia aí, em cada 1.000 mulheres, ó, o TP aí, atenta aí, que está comendo tudo aí lá em cima. Em cada 1.000 mulheres, deixa eu procurar aqui que eu já me perdi, por cento, em cada 1.000 mulheres acabaram morrendo, vejam vocês. O maior número de abortos ilegais é registrado na América Latina e se dá principalmente entre adolescentes, ou com adolescentes, né? Que lamentável. É a tal história. Por aí a gente vê o quanto aquela ideia da gente chegar e falar assim, eles não conhecem os métodos anticoncepcionais. Peraí, eles conhecem os métodos abortivos. Tá? E não é de vez em quando, todos eles sabem, qualquer um sabe, aonde encontrar, como procurar, e não é nem tanto ir atrás, porque antigamente você precisava até do aborteiro, né? E agora não. Agora você resolve em casa, entre aspas. Que perigo. Pois é. Quer dizer, todos eles sabem onde é que encontrar comprimidinho disso e daquilo. E aí que a coisa fica complicada. A gente tem uma estatística de óbito em função desse aborto clandestino? Eu preciso verificar agora, no momento. Não, porque eu imagino assim, se é clandestino, como é que você documenta isso? Né? Não, de vez em quando você tem alguns documentários em função das consequências, né? Quer claro, dizer, porque ela é ele internada. começa a ser, e pelo menos, inclusive que se fique claro, né? Quer dizer, se aconteceu alguma coisa, que não se tenha medo de procurar o médico, né? Mesmo depois de qualquer coisa, porque de repente acho que muita coisa, inclusive, acontece porque você fica, além de fazer alguma coisa, você fala, vão descobrir que eu fiz ou não. Olha, esquece disso, vai lá e procura ajuda. Muito ou se souber, vamos dizer. Em primeiro lugar, não faça porque é perigoso. Né? Todas essas coisas sempre tem que ser, qualquer coisa tem que ser acompanhada de médico. E hoje, atualmente, a gente tem programa de adolescente, a gente tem a pílula do dia seguinte, que também tem que ser usada com critério, porque também não adianta usar cada vez uma relação como usar como método anticoncepcional. E isso os adolescentes também têm alguns fazendo. Inclusive, a doutora Albertina já esteve aqui e já nos comentou. Exatamente. Que é uma bomba atômica de hormônio dentro da mulher que usa de forma discriminada a pílula do dia seguinte. Olha, é a tal história. O que a gente, vamos dizer, eu até como psicólogo, o que a gente fala assim? Olha, você, que fala, então ela faz mal. Bom, o que faz mais mal? Uma gravidez para toda a vida ou aquele descontrole, vamos dizer assim, eu como psicóloga posso falar meio assim, como um descontrole hormonal. Bom, um descontrole aqui que aí depois você pode acompanhar com o médico, tá? Uma vez aqui. Agora, isso não pode ser uma coisa de ser, porque inclusive ela vai diminuindo
a eficácia dela, conforme o uso. Se você usa um aqui, outro a cada 2 anos, tudo bem. Agora, se eu uso hoje, no mês seguinte, no outro, ela vai cada vez diminuindo mais a eficácia. Quer dizer, Eu fico olhando para a senhora, imaginando que tesão é esse, que o povo fica tão louco que não consegue... Não, de verdade. Mesmo adolescente, que todos nós já fomos. Né, que fica tão louco que não consegue imaginar o que pode... Eu não sei. Olha, que eu acho que quando você, de repente, não tem outras coisas que você... O mostrar que eu transo, que eu tenho relação, ou até que eu engravido, que eu posso engravidar, que eu faço uma competição. Olha, ele teve o filho, eu também sou capaz de ter. Então, eu tenho um namorado que ele já tem um filho. Puxa, eu ainda não engravidei. Peraí, eu também quero colocar à prova. Quer dizer, é aquilo que ela estava falando. Quem são essas pessoas? Como é que a gente está tratando esses nossos adolescentes, essas nossas crianças, afinal de contas, fazendo que importância a gente está dando para eles, de serem só assim, o resultado de alguma coisa, e não deles terem realmente, só para mostrar para os outros, e não de viver realmente as coisas. Muito bem. Gente, dá para emagrecer fazendo musculação? Dá, Dá? lógico que dá. Qualquer atividade física bem orientada dá para emagrecer. Agora, pegando o gancho aqui da psicóloga, da doutora, o treinamento funcional, a gente tem notado, porque nós resgatamos os movimentos das pessoas, e a gente tem notado que as pessoas realmente não sabem mais caminhar, saltar, saltitar, pular, né? E adultos. E com o treinamento funcional, a gente está resgatando isso para melhorar a movimentação da pessoa. A musculação deixa a pessoa um pouco mais bitolada, porque os movimentos são guiados dentro de uma máquina, né? E aí fica faltando esse conhecimento corporal. E eu sou mais a favor do treinamento funcional por conta disso, desenvolver isso tudo, e a gente consegue emagrecer de uma forma mais sadia com o treinamento funcional, né? Muito bem, hora e vez dos nossos amigos aqui que estão ligados conosco. Eu quero aquele corpo lá, né? Tem jeito lá? Perfeito. Não do homem, da mulher. Rapidinho. A Verônica de Perdizes. Doutor Otávio, a cirurgia de redução de estômago requer muitos cuidados, pelo que sei. E não é todo mundo que pode fazer. Por exemplo, minha mãe é diabética, hipertensa e tem um estômago e barriga muito altos. Se é que posso falar assim. Quem você pensa que ela está grávida, inclusive aos 62 anos, e sente dor, às vezes é proibida de comer a farinha e pão, o que pode ser que a médica, e que médica ela deve procurar? O primeiro, é muito subjetivo, né? Porque não dá para fazer uma consulta. A paciente tem que ser uma avaliação de um clínico geral. Sempre o primeiro médico é um clínico geral. E aí ele vai avaliar a questão do diabetes, da pressão alta, e ver se ela se enquadra, eventualmente, tanto do ponto de vista de saúde, como do ponto de vista de peso e altura, para uma possível cirurgia bariátrica. Então, você vai avaliar, tem um índice, né, chamado IMC, que você pega o peso do paciente, divide pela altura ao quadrado. Pega o peso e divide 2 vezes pela altura. Isso vai dar um índice. Quando dá entre 35 e 40 com alguma comorbidade, que é uma doença associada à obesidade, como, por exemplo, a diabetes, ou maior do que 40, esse é um possível candidato à cirurgia bariátrica, mas tem que se fazer uma avaliação detalhada. Doutora Judite, que é a pergunta de Eva do Cambuci, geralmente na nossa cultura os homens acabam comendo mais cedo do que as mulheres. Por causa disso, eles têm uma chance maior de contrair doenças estomacais? Comer mais cedo? Comendo mais cedo? O que é isso aqui, Raia? Não entendi nada. Mais rápido, será? Deve ser mais rápido, eu imagino também. Não necessariamente, não necessariamente. Nós temos que ver um conjunto de fatores, né? O que essa pessoa está comendo, que outros costumes ela tem, se o problema é de ansiedade, né? Ansiedade e problemas psicossomáticos podem gerar úlceras e gastrites. Então, não é só alimentação, mas é a mesma coisa. Teria que ver o conjunto, essa história. A Lilian Teixeira de Santos, para Ione, a senhora acha que a internet, de uma certa forma, influencia o aumento do número de jovens grávidas? Olha, não necessariamente. Eu acho que a internet é um caminho fantástico de conhecimento, de contato, como tudo, é o uso que se faz dela. Tá? Aquele adolescente que se comunica com vários amigos, tem vários amigos, uma rede social grande, e o quanto ele entra em contato com os amigos reais.
Tá? É uma forma de eu encontrar. Eu encontro o meu amigo real e bato papo com ele pela internet, fantástico. Conheço o outro, depois eu conheço também, etc e tal, maravilhoso. Agora, se o mundo dele virou só virtual, aí a coisa fica complicada, né? Agora, o aumento da gravidez, eu acho que, na verdade, quer dizer, tudo o que se fala, ele entra como uma mídia, como uma coisa assim, quer dizer, o que se espera de cada um, né? Mas, logicamente, pelo menos pela internet não se engravida. O Helder Campos, doutora Judite, quais os primeiros sintomas de um possível câncer no aparelho digestivo? Olha, alguns demoram para dar sintoma. Por exemplo, do esôfago que nós mencionamos, né? E os sintomas podem ser muito inespecíficos. Pode ou não dar dor de estômago, pode ou não dar uma dificuldade digestiva. Então, nem sempre, não existe um sintoma que seja só de câncer, específico de câncer. Então, a recomendação é a mesma. Na dúvida, procure seu médico, faça uma avaliação geral, ele pode te orientar nesse sentido. A Elaine Barros, São Judas, diz assim, eu sei que é errado, mas não uso camisinha. Conheço muitas pessoas que também não usam, porque é ruim. Será que isso que aumentou os casos de gravidez? Acho que não. É falta de informação, não. Todos têm, é falta de hábito. Muito bem. Rodrigo da Lapa, existe indício se uma criança está com dificuldade de aprendizagem? Isso pode ser confundido com déficit de atenção? Judite. É muito fácil verificar, inclusive, foi esse trabalho que eu fiz, foi o segundo livro que eu lancei. A partir de movimentos corporais, nós fazemos algumas observações simples do movimento e verificamos o que essa pessoa tem de problema em relação à escrita ou à matemática, e dá para verificar. E, na maioria das vezes, o problema de atenção não é um problema neurológico, é um problema pedagógico. Porque nós nascemos com o aparato físico, mas nós temos que treinar o uso deles. Qualquer um de nós pode se concentrar ou se desconcentrar. Então, Isso daí é muito mais um problema funcional, pedagógico, como eu estou usando, do que uma doença neurológica propriamente dita. A Carla Santana Tatuapé, quais os efeitos que os anabolizantes podem causar à mulher? Bom, eu sou radicalmente contra os anabolizantes. Eu acho que a gente consegue, com uma equipe multidisciplinar, adquirir um bom resultado. Eu acho que hoje as pessoas querem um anabolizante porque querem um resultado muito rápido, não pensam na atividade física como saúde. Os anabolizantes podem engrossar a voz, aumentar queixo, aumentar pelos pelo corpo, e além do câncer, né? Isso. Eu acho que é muito sério. Deixa eu fazer o sorteio do livro aqui da doutora Judite. Aliás, já li, amei, recomendo. Memórias de uma Envelhecente, de Judite Nogueira. E quem ganhou aí foi a Thelma Santana, que participou conosco aí, mandando a sua pergunta. Eu quero agradecer. Judite, onde a gente pode encontrar o livro? Quem quiser pode acessar editoraregencia.com.br e aí encontra todas as informações, ou nas grandes redes, nas livrarias, também já está à disposição. Muito bem, eu quero aqui agradecer a todos pela participação. O doutor que esteve aqui conosco, Otávio Cansanção de Azevedo, do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, que é médico cirurgião do aparelho digestivo. Muito obrigada, viu? Obrigado. A psicóloga Ione de Freitas Julien, do Programa de Atenção à Saúde do Adolescente, da Secretaria do Estado de São Paulo. Leve nosso abraço à doutora Bertina, viu? Também a professora de Educação Física, Mônica Pimenta, especialista em treinamento funcional. Muito obrigada. Muito obrigada. E, claro, mais uma vez, a médica e escritora Judite Nogueira, que esteve aqui conosco e que trouxe o seu livro para ser presenteado entre vocês, que a Thelma que levou, tá? Lembrando que gente que fala tem a direção do jornalista Fausto Camunha. A gente fica por aqui e se encontra num próximo programa. Tchau. Fazer a foto?